Queria levantar um clamor nessa noite, amém, queridos? Que o papel da igreja verdadeiramente é salvar. A gente apresentar essa peça para você, porque nesse momento milhares de almas têm sido destruídas por aí. E o que a igreja tem feito? Nós como igreja. Porque até o inferno sabe o potencial da igreja. Só que a igreja sabe o potencial. Porque muitas vezes nós perdemos as oportunidades de salvar uma alma. Porque nós estamos muito preocupados com coisas desse mundo. E a Bíblia diz que esse mundo vai passar. O mundo e a sua concupiscência vai passar. Mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Coloca a mão no seu coração. Quero que você lembre de alguém, parente seu, porque está chegando um encontro com Deus aí, e o encontro com Deus pode ser uma oportunidade tremenda de transformação, sabia, querido? Não só para você, mas também para algum parente seu. Essa porta está aberta, a porta da transformação. A gente chama o encontro de lugar de transformação. Como um dia transformou a nossa vida, pode transformar a vida de alguém. E nós já estamos orando e jejuando por pessoas. Orando, jejuando, declarando, olhando, enxergando. Mas as pessoas, elas precisam de uma voz profética. Elas precisam verdadeiramente ser alcançada. E está escrito assim, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Porque enquanto alguns estão dormindo, o mundo espiritual está agindo. O mundo das trevas está agindo. E tem milhares de pessoas aprisionadas na mão do inferno. E a igreja precisa cumprir o papel dela. Ainda que você ache pequeno abrir uma célula, levar uma célula. Nós estamos em pleno momento de casa de paz, que alguns estão fazendo casa de paz, outros ainda não conseguiram, mas farão também, porque nós não podemos perder nenhuma oportunidade de evangelismo, porque nós sempre seremos usados por Deus se nós nos colocarmos na posição para ser usado por Deus. Quando nós oramos por alguém, nós estamos dando a oportunidade a Deus de levar uma alma para perto de nós, para nós evangelizarmos, amém? Feche teus olhos, ora por alguém agora, querido. Intercede por alguém que talvez essa hora está lá na mão. Estão dando um relatório dele a respeito dele no inferno. E não é isso que eu e você queremos. Nós queremos um outro relatório. Um relatório do reino de Deus, de vidas salvas, liberta. Declara aí o nome dessa pessoa que será salvo, será liberta. Declara o nome dessa pessoa que vai passar no encontro, que será alcançada, que Deus está querendo alcançar essa vida. Aleluia, Senhor, nós choramos, Senhor, nessa hora. Oramos por pessoas, Senhor, por almas que possam estar aprisionadas, Senhor, nesse dia dos pais, Senhor. E o Senhor como Pai, o nosso Pai perfeito. Pai, nós invocamos o Teu nome, Senhor, nessa noite. E declaramos a salvação de vidas, Senhor. Porque a Tua igreja, ela foi aberta para que haja salvação de vidas. Para que pessoas sejam transformadas, alcançadas. Agora a gente olha para a nossa própria família, Senhor. Quantas pessoas estão aprisionadas nas drogas, nos vícios, no egoísmo, na mágoa. Quantas pessoas, Senhor, que estão oprimidas, que estão precisando, Senhor, do clamor da igreja, que estão precisando do posicionamento da igreja. E muitas vezes nós somos egoístas, Senhor. Pensamos só em nós mesmos. Achamos que nós estamos salvos, é o que vale. Mas salvação envolve outros, Senhor. Que haja esse batismo na Tua igreja, que salvação envolve outros. Já deixou de ser só por causa de nós mesmos. Já passou para outra pessoa, Senhor.
porque o Senhor quer cuidar de nós e além de nós. O Senhor quer salvar uma família, o Senhor quer salvar uma casa, e é a tua igreja que você vai usar. Tu és bom, Senhor. Nós não estamos aqui só porque nós queremos algo de Ti, porque nós queremos ser algo para Ti também. Queremos ser instrumentos Teus, Senhor, para avançar, para conquistar o território, para tomar a cidade, Senhor. No nome de Jesus, que há um potencial muito grande, que é a Tua presença no nosso coração. A Tua igreja é forte na terra, a Tua igreja tem capacidade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, Senhor. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, que haja um batismo na nossa vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, queridos? Pode sentar. Amém? Nós precisamos verdadeiramente estar protegidos no mundo espiritual, porque existe essa guerra aí invisível, invisível, mas real, e nós precisamos estar prontos. Glória a Deus. Abre sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 9. Que Deus seja louvado no ministério de teatro da igreja, amém? E que Deus proteja cada um deles, que nenhuma desses personagens faça parte da vida deles. Eu acho que eu esqueci de enviar, hein? Vou enviar agora. Mateus 9. Envia aí, tá? Mateus capítulo 9, no verso de número 27, ou é 26? 26. Mateus 19, 26. O tema da mensagem é: a impossibilidade é vencida pelo posicionamento de fé. A impossibilidade é vencida pelo posicionamento de fé. Jesus disse. Quem falou? Quem disse? Olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém? Fala para o teu irmão assim: tudo é possível para Deus. Querido, mas aí talvez a pessoa: mas Deus estava conversando sobre o quê? Querido, não importava o que Deus estava conversando. Jesus deixou claro que tudo era possível para Deus, que podia ser impossível para os seres humanos, mas para Deus tudo é possível. Então isso ficou claro para os discípulos, porque eu posso até estar na igreja, mas não estou me posicionando como Deus pede, porque, mas eu sou da igreja. Tá, e a quem Jesus estava falando isso com os discípulos, querido, que andava com ele 24 horas por dia, mas que ainda havia dúvida no coração deles, porque se isso não se tornar claro para nós, não vai se tornar a nossa prática, porque o nosso combate é de dúvida, porque o inimigo ele vai trabalhar na minha vida e na tua para encher teu coração de dúvida, porque se não fosse isso, o mundo todo era salvo, que todo mundo quer andar com Deus, amém ou não amém? Ninguém quer se afastar de Deus, todo mundo quer andar com Deus, só que não é, o mundo não é salvo. Por que não é salvo? Porque é um combate de dúvida, e Jesus precisava deixar isso claro para eles, que se eu caminho com Deus e não sei nada a respeito disso, porque quando ele disse tudo, é tudo, tudo abrange tudo. Então, agora quem é que coloca as impossibilidades? É a nossa fragilidade, porque nós somos seres extremamente frágeis,
que somos contaminados com uma facilidade muito grande, porque a tendência natural é nós abraçarmos aquilo que passamos ou aquilo que vivemos, não aquilo que Deus disse. Porque no relacionamento com Jesus, ninguém precisa caminhar em dúvida. Porque quando Jesus conversava sobre fé, ele fazia de tudo para tirar essa dúvida. Porque, querido, você está aqui nessa noite, fala amém. Pode ter certeza que Deus vai fazer de tudo para tirar a dúvida do teu coração. Deus trouxe você aqui hoje para tirar a tua dúvida. Agora, depende mais de você do que de Deus. Porque Deus, na verdade, Ele tem feito de tudo para tirar a vida das pessoas, para tirar a dúvida das pessoas. Marcos 9, 23 diz: ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível que crê. Esse texto estava falando em algo que um menino que precisava ser curado de um espírito imundo. E o pai do menino falou: se o Senhor pode, ajuda-nos. Mas ele tinha falado para Jesus que tinha fé. Se o Senhor pode, ajuda-nos. Jesus, se eu posso, tudo é possível que crê. Então, já não está mais na responsabilidade de Deus, mas na nossa responsabilidade. Obrigado. Lucas capítulo 1, verso 37, diz assim: porque para Deus nada há impossível. Quando ele veio trazer o recado para Maria, de que Maria ia engravidar, Maria olhou assim: eu? Você vai gerar um filho do Espírito Santo. Mas como pode? Eu não tenho relação sexual. Porque o modelo de gerar um filho ela conhecia, era aquele. Só que o anjo trouxe uma mensagem do céu: foi, em você será gerado um filho, você vai colocar o nome dele de Emanuel, porque ele será o Salvador do mundo. E ela: mas como pode ser isso? Aí o anjo falou para ela: porque para Deus nada é impossível. E ela, a declaração dela abriu a porta para que aquilo que Deus ia fazer, que ela disse: então que se faça com a sua serva aquilo que está ordenado. E o milagre aconteceu, que ela gerou Jesus. Mas como isso, pastor? Pela declaração. Porque tudo é possível aquilo que crê. Tudo é possível. Numa outra versão diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Mas por que tem tanta impossibilidade? Porque as pessoas ficam com as impossibilidades. Porque só um dia Deus falou uma coisa comigo assim, falou: meu filho, sabe por que tem pouco milagre de cura na terra hoje? Eu falei: não. Ele: porque o fato das pessoas ir ao médico, elas não acreditam mais que eu curo. Só porque foi no médico, o médico receitou um remédio, ela volta para casa acreditando que Deus não cura mais ela. Só porque foi no médico. Só porque o médico receitou. Tem gente que nem vai a médico com medo de chatear Deus. Nem vou no médico, senão não vai ter mais a cura. Querido, não faz isso não, Deus não. É só precisa, vai no médico, mas vai pela fé, amém ou amém? Continua acreditando, mesmo que você vá no médico, continua acreditando que Deus cura, que o teu milagre ainda está liberado, porque Deus transferiu a responsabilidade do milagre para nós. Porque a respeito da fé que Deus liberou para ter no coração da igreja, no coração das pessoas, Ele liberou a oportunidade do milagre. Ele deu essa liberdade de eu e você agora, nós conquistarmos o nosso milagre. Fala assim: eu posso conquistar o meu milagre. Porque Deus agora permitiu que você tivesse fé. Porque a fé vem, fala fé? A fé vem, fala fé vem. A fé não é algo seu, a fé vem. A fé vem para você, a fé vem para mim. Porque agora a fé vem. Amém? Agora eu posso ter fé. Agora as pessoas podem ter fé. Então o milagre ainda é possível. Essa responsabilidade ainda está na nossa mão. No livro de Marcos, versículo 9, diz assim:
Mateus 9. Partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. E Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam: sim, Senhor. Verso 29. Então tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E os olhos deles ficaram fechados. É isso? Não aconteceu o milagre na vida deles? Não. Aconteceu. O texto diz que abriram-se os olhos. Mas por que abriu os olhos? Porque Jesus fala: faça-se conforme a vossa fé. Porque na verdade as pessoas têm aprendido ou buscado jogar essa responsabilidade do milagre na mão de Deus. E essa responsabilidade do milagre está na mão da igreja. Você está me ouvindo ou não? Porque qualquer um que tem fé agora pode conquistar um milagre, querido, diante de Deus. Porque eles falaram para Jesus que queriam ser curados. Jesus falou: vocês acreditam nisso? Acreditamos. Faça conforme a fé de vocês. E o milagre aconteceu. Eles tinham fé ou não? Tinha. Porque o milagre aconteceu. Então, se eu mantenho a minha fé e apresento fé, o milagre acontece, querido. Porque não resolvemos coisas chorando, resolvemos crendo. Porque eles poderiam chegar para Jesus, porque tem muita gente que às vezes tem esse complexo, né? Aquilo que está passando se torna superior àquilo que ele crê. E ele se apresenta diante de Deus, escrevendo e chorando, vai gemendo e chorando: ai, Senhor, o Senhor não sabe e tal, olha o que eu passo, e o Senhor está vendo, e o Senhor não faz nada. Não é isso, querido. Vou te dar uma notícia, ovelha, não é isso que resolve. Pastor, mas eu tenho que chorar, já falaram que eu tenho que chorar mesmo, eu tenho que chorar muito. Vai chorando, que às vezes as coisas vão até piorando. Você pode até chorar, querido, mas também tem que se posicionar em fé. Porque até de cego e aleijado Deus exige uma atitude. O ceguinho chegou lá, quer o quê? Quero ver. Então vai lá no tanque de Siloé e lava. Aí o cara foi, lavou-se, voltou vendo. Mas ele foi lá lavar-se. Porque Deus sempre vai desafiar você naquilo que você tem que fazer. Você está me ouvindo ou não? Tu pede Deus para fazer coisas, Deus pede você para responder. Porque o crescimento, esse relacionamento com Deus, está nos desafios que eu encaro. Abraão, fala, meu chefe. Fala, meu senhor. Vai lá numa montanha que eu vou te mostrar e oferece teu filho Isaac lá. O único filho. E você não vê Abraão, chamado pai da fé, em momento nenhum interpelar a Deus. Por que, Senhor, isso? Porque a gente pergunta muito isso. Ovelha, para de perguntar a Deus por quê. Para de perguntar a Deus por que isso, por que aquilo. Se você tem que perguntar a Deus, é quando você tem que obedecer. E o que você tem que obedecer? Porque essa é a proposta do milagre: obediência. Eu vou começar uma série semana que vem a respeito de santidade, mas Deus colocou no meu coração de falar um pouco sobre isso, sobre o foco da minha vida, se está nas impossibilidades, porque esse mundo ele vai construir muita impossibilidade na tua frente. Tu vai enxergar uma imagem. Esse mundo é uma imagem. A imagem. A dúvida é resultado de uma imagem. Quando a gente olha lá para 1 Samuel capítulo 16, falando de Davi, o gigante construiu uma imagem. Golias, grande, gigante, inatingível, com um escudo, uma coraça, com um capacete que não dava para derrubar. Só que Davi olhou além disso. Davi olhou além daquilo que estava sendo mostrado para ele, porque a fé tem que te mostrar além. Fala, a fé me mostra além. Mas eu não consigo ver nada além disso. Então você está frito, querido. Você tem que encher um pouquinho mais do coração de verdade, porque se você não consegue enxergar além, pastor, mas o que eu estou vivendo é isso. Irmão, eu nunca disse para ninguém negar a realidade. Você está vivendo lá, irmão, está doendo.
Mas não é porque é a realidade que é a última palavra da minha vida. Você está me ouvindo ou não? Porque eu posso fazer algo. Eu quero que você entenda que há uma capacidade muito grande em mim e em você de fazer algo para mudar o que nós estamos vivendo. Hoje nós temos essa capacidade. A Bíblia fala que Jesus foi com Jairo curar a filha dele, porque ele apresentou fé e manteve a fé quando as coisas pioraram. Jairo não só atraiu Jesus para a casa dele, mas também continuou com Jesus na direção da casa dele. Porque apesar das coisas piorarem, ele continuou tendo fé. Ovelha, se piorar, você tem que continuar tendo fé. Isso, fala amém, falaram ó, bem, vou falar de novo, se piorar, tem que continuar tendo fé. Porque o diabo, quando vê alguém agindo em fé, a primeira coisa que ele faz é piorar as coisas. Primeira coisa. Jó ficou de pé no primeiro combate. O demo foi lá e piorou a coisa. Jó tinha perdido só coisas, agora perdeu a saúde. Porque fé tem a ver com durabilidade, quanto tempo dura. Então não tem a ver com o que acontece, tem a ver o que aconteceu comigo, o que Deus já fez em mim, o quanto eu já fui marcado por essa certeza e a verdade de Deus que me mantém de pé. No livro de Marcos capítulo 5, verso 22, diz assim: eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga chamado Jairo, e vendo prostrou-se aos pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele e grande multidão o seguia. Aí no verso 35 está escrito lá, Jesus nem tinha acabado de falar ainda, falaram para Jairo: a tua filha morreu, não tem mais jeito, não incomode mais o mestre. Jesus olhou para ele e deu a palavra-chave: não tenha medo, tenha crença. Fala para o teu irmão assim: não tenha medo, tenha crença. Amém, querido? Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas o diabo, o inferno, os demônios vão fazer de tudo para encher tua cabeça, teu coração de medo, porque o medo é paralisante. Para que Jesus deu uma palavra a ele, porque para ele continuar, para Deus continuar na tua jornada, tem que continuar crendo. Porque Jairo mostrou crença quando foi até Jesus. Ele foi buscar Jesus. Tá assim de gente, eu vou falar, posso? Que Jesus tem que buscar ele, e não ele buscar Jesus. Querido, inverte isso aí. Você tem que buscar Deus, amém ou não amém? Tem gente que está até hoje esperando Deus buscar ele em casa. Não, se Deus não me vier buscar em casa, eu não vou para a igreja. Jairo foi buscar Jesus. A filha de Jairo estava morrendo, e ele largou a filha morrendo. O demônio podia ter falado para ele: ó, é o último momento com ela, hein? Tu vai sair de casa? Mas ele foi, querido, porque a impossibilidade não foi maior do que a crença dele. Ovelha, a tua impossibilidade não pode se tornar maior do que a tua crença. E ele foi, encontrou com Jesus, e o texto diz que ele implorou Jesus: vem, impõe a mão sobre minha filha e ela ficará curada. Ele não foi com nenhuma expressão de dúvida. Ele não disse talvez ela fique curada. Ele disse: vem, coloca a mão na minha filha e ela vai ficar curada. Pronto, atraiu Jesus. Porque Jesus é atraído por palavras de crença. Jesus é atraído por palavras de crença, palavras de fé, posicionamento de crença, posicionamento de fé. Deus é atraído por esses posicionamentos. Porque Jairo já tinha chegado perto de Jesus quando as coisas pioraram. Isso significa que mesmo que as coisas piorem, Deus ainda está disposto a fazer milagre. Amém ou não amém? Pode estar piorando, pode piorar, mas Deus ainda está disposto a fazer milagre. Amém ou não amém? Deus ainda vai estar pronto, disponível para fazer o milagre, querido. Ah, mas eu não estou vendo isso. Mas não é para a gente ver, é para nós crermos. É isso que nós vivemos por crença. Andamos por crença, nos movemos por crença. Lá na escola, primeira coisa, matéria que tu estuda lá, um livro dessa grossura, tem até ele para vender ali: Fundamentos da Fé Cristã.
É grossão assim. Eu comprei até um ali para ver como que a igreja respondia a isso. Até hoje, deve ter uns 3 anos lá, ninguém comprou aquele livro. Porque a pessoa olha a grossura, não quer ler. E a primeira matéria lá, 3 meses, Fundamentos da Fé. Fundamentos da Fé Bíblica. Tem que ler aquele azulão ali. E outros livros. 3 meses lendo aquilo ali. Sobre fundamentos da fé. E uma das coisas que ele diz lá é que fé não é uma mensagem, é um estilo de vida. É uma maneira de viver. Então, se é uma maneira de eu viver, eu preciso construir o meu coração com a verdade, para que essa verdade apareça através de mim e eu possa ter um relacionamento da verdade. Porque se há dúvida no meu coração, eu sou paralisado, eu fico pelo o ambiente que eu estou vendo. Isso é sinal que a palavra de Deus não é absoluta no meu coração, que ainda está sendo dividida com outras coisas. Porque Jairo não somente teve que atrair Jesus, ele teve que manter a fé para Jesus fazer o milagre. Porque no meio do caminho veio uma notícia ruim. E tem, eu sou da igreja agora, não vai ter mais notícia ruim. Onde está escrito isso, querido? Eu preciso estar pronto para me posicionar, manter firme a minha fé, perseverar quando a notícia ruim chegar. Porque ela vem para provar a minha fé. Você está ouvindo ou não? Quanto tempo vai parar? Não sei. Porque o profeta se aproximou da viúva para ativar a sua fé. E o resultado da sua fé em exercício foi o suprimento até a fome acabar. Elias se aproximou da mulher. Ela tinha um graveto, ela ia pegar um graveto para pegar um punhado de farinha, um pouco d'água para fazer um bolo, comer e morrer, ela e o filho dela. A palavra profética vem para nos ajudar, porque ela ia morrer naquela mesma semana. Se o profeta não aparecesse na casa dela, ela ia morrer na outra semana. Naquela semana mesmo. Aquela seria a última refeição dela. Mas por causa da palavra profética, por causa da fé dela, porque Elias falou para ela: vai lá, faz um bolo para mim primeiro e depois faz para você e para o teu filho. E ela só tinha para fazer para o profeta. Ela só podia fazer um bolo. Porque talvez alguns, olhando para esse texto, falam assim: o profeta comia bolo de viúva. Porque está cheio de gente minando a fé da igreja. A igreja está cheia de inimigo da fé, pregadores contra a fé, minando. Da mesma forma que Deus usa pessoas para encher o coração da igreja de fé, o diabo usa pessoas para encher de dúvida. Cuidado com o que você ouve, querido. Cuidado com o que você coloca o teu ouvido, empresta o teu ouvido. Porque um dia falaram para Jesus assim: Senhor, nós vemos que o Senhor é mestre na verdade, que o Senhor prega a verdade como a verdade é. Como a verdade é. Então, está escrito no livro de João capítulo 4 que Deus está atrás dos verdadeiros adoradores. Então isso desde a época de Paulo aos Gálatas, Filipenses, aos Coríntios, que havia pessoas que estavam falsificando a verdade de Deus. E se eu não tenho a verdade, a mentira prevalece. E eu estava fazendo uma série sobre batalha, fazendo uma série de quinta-feira, começamos uma campanha nova aí na quinta-feira, e falando a respeito de guerra espiritual, e um dos nomes de Satanás é enganador. Um dos nomes que a palavra Satanás significa é enganador, que as pessoas têm sido enganadas, e elas não constroem uma fé verdadeira porque elas têm uma imagem. A Bíblia fala isso, mas eu vivo aquilo, porque está escrito lá, o Senhor é meu pastor e nada falta alguma coisa para a gente? Falta. Não fala isso que falta. Tem hora que falta.
Mas só que no original está escrito que Ele não vai nos faltar. Aí é diferente. Que coisas faltam. Agora, Ele não vai nos faltar. Amém ou amém? Em momento nenhum Ele vai te abandonar. Está escrito lá no verso 10. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Amém? Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Porque tudo que eu passar, eu vou passar com Deus. Deus vai estar comigo, eu vou estar nessa jornada com Ele. Isso tem que ser a minha vida, o meu pensamento. Porque quem quer viver o milagre tem que se afastar da incredulidade. Quem quer viver milagre não pode ter nenhum contato com incredulidade e dúvida. Às vezes eu fico preocupado quando a pessoa fala assim: pô, fiquei meio desanimado. Mas peraí, meu irmão, qual é a palavra certa para isso aí? Eu estou cedendo espaço? Porque a palavra resistir é avançar. Eu não estou cedendo espaço, eu estou avançando. Eu estou resistindo, eu estou avançando. Porque tu acha que o casal lá caiu por quê? Porque ele não resistiu. E detalhe, as conversinhas são as mesmas. Não foi assim que Deus disse? Foi. E eles sabiam que Deus tinha dito. E caíram na armadilha. Hebreus capítulo 3, verso 12 diz: tende cuidado. Oi? Está falando o quê? Tende cuidado, irmãos. Fala, irmão. Falando comigo, com você. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de que vos afaste do Deus vivo. Perverso coração, incredulidade afasta as pessoas de Deus. Se qualquer ação de incredulidade está te afastando de Deus, porque sem fé é impossível. Então, se eu não estou agradando, eu estou desagradando. Mas estou desagradando por quê? Porque estou me afastando. E a proposta de Deus sempre foi nos aproximar e não nos afastar. Ao ponto da morte dele na cruz, com o propósito de cada dia nos aproximar mais. Porque ele está em busca daqueles que querem se aproximar, querido. Porque aquela geração de Israel não entrou na terra, apesar de ter uma promessa, porque deixou a incredulidade prevalecer. Você sabe qual a geração? De 20 anos para cima. Ninguém entrou na terra, só salvo Josué e Caleb, porque neles houve outro espírito. Qual espírito? O espírito da fé, que o apóstolo Paulo diz: criei e também falei, por isso nós cremos e também falamos. Porque eu preciso imitar aqueles que agiram por fé e não os que agiram na incredulidade, porque as impossibilidades do mundo produzem uma imagem de que não dá para avançar. Os que avançam são os que colocam seu foco na verdade, ou na imagem, na impossibilidade desse mundo. Esse mundo, a impossibilidade desse mundo diz não dá. A impossibilidade desse mundo diz você não vai conseguir. A Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 26, o texto diz que houve fome na terra, e Isaac ia descer para o Egito, e Deus falou para ele: não desce para o Egito, fica na terra que eu vou te mostrar. E o texto diz que Isaac ficou. Querido, tem muita gente com problemas aí que o diabo já disse que não tem mais jeito. Mas vou te dar uma palavra profética: tem jeito ainda, meu irmão. Fica na terra que Deus te mostrou, segue a palavra de Deus, busca a Deus, que você vai ver o milagre acontecer. E o texto diz que Isaac ficou em Gerar, Gênesis 26, 6. No verso 12 diz que ele colheu para cada semente 100 vezes mais. E na terra da fome, onde havia escassez de água, Isaac, ele prosperou e depois começou a achar água. Sabe por quê? Porque ficou. Só porque Deus tinha falado isso. Porque a fé é isso, irmão. A fé é eu enxergar diferente daquilo que está sendo a imagem. Mas meu marido está isso, está aquilo. Mas, meu irmão, não acabou não. Que Deus disse. E Isaac prosperou quando toda a impossibilidade
vai dizendo que não. No Salmo 91, diz assim, no verso 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. E diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Eu estava estudando sobre isso e Deus falou algo muito claro no meu coração. Ele diz: aquele que habita. Então quem habita, descansa. Se eu tenho essa jornada de aliança com Deus, há descanso na minha vida. Amém ou não amém? Há descanso. Pastor, eu não sei quando, eu não sei que hora, mas algo da parte de Deus vai acontecer na minha vida. Fala assim: não sei que hora, não sei que dia, mas algo vai acontecer da parte de Deus, porque eu descanso nele. Aquele que habita. Aí ele começa a falar: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, você estará protegido debaixo das suas asas, estará seguro. Porque a fé te traz proteção, a fé te traz realização, meu irmão. E é isso que Deus quer de mim e de você. Porque o inferno paralisa a igreja, mostrando a impossibilidade, sabe, querido? Infelizmente, tem muita gente paralisada, porque o inimigo conseguiu mostrar para ele as impossibilidades. Pô, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Querido, eu sei disso. Porque ele sempre vai olhar, mostrar as impossibilidades. Porque a mensagem desse mundo é de fracasso. Porque, vou falar isso para você, não dá para continuar tendo esperança se alimentando daquilo que não produz esperança. O apóstolo Paulo disse que ele abraçava o que me dá esperança, olhando, esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as que estão diante de mim. Eu tenho que colocar os olhos, eu tenho que colocar na minha vida aquilo que produz esperança, aquilo que produz expectativa. Não, eu vou vencer, eu vou chegar lá, mas falta isso. As pessoas colocam o foco delas, querido, naquilo que vence. Porque o inferno paralisa a igreja, mostrando a impossibilidade. Não dá, você não consegue, não tem jeito. São algumas das frases que as pessoas dão ouvido. E ela faz o quê? Deixa a fé de lado, que não tem jeito. Uma pessoa que deixa de orar por outra. A Bíblia diz que a casta de demônio que só sai por meio de jejum e oração. Quantas coisas você já deixou de orar, querido? Por quantas pessoas você já deixou de orar? Você é vencedor ou foi vencido? Um parente. Só que precisava continuar orando. Mas qual é o natural? Parar. Porque o segredo é não refletir a impossibilidade do mundo, e sim a verdade de Deus. Anota aí. O segredo é não refletir a impossibilidade do mundo. Porque o mundo, ele quer fazer da tua vida um espelho de reflexão, de impossibilidade, que você venha refletir impossibilidade. Porque Jesus deixou claro para eles: tudo é possível ao que crê. E eles precisavam agarrar essa palavra para aquilo que eles iam enfrentar. Porque eu tenho que enfrentar os combates com a palavra de Deus, porque a vitória é por aquilo que Deus falou. Amém ou não amém? Eu não sei o que é que você está vivendo, mas Deus falou algo para o seu casamento, Deus falou algo para a sua vida financeira, Deus falou algo para a sua saúde. Que é isso? Eu tenho que viver por aquilo que Deus falou. Fala, eu preciso viver
por aquilo que Deus falou, e não por aquilo que eu acho, eu estou sentindo, etc. Não, Deus falou algo, Deus tem uma promessa para você, e Deus quer ver essa promessa se cumprindo na tua vida, amém ou não amém? Porque o nosso coração precisa ser depósito de fé e confiança em Deus. O nosso coração precisa ser depósito de fé e confiança em Deus. Provérbios capítulo 3, verso 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, não te apoie no teu próprio entendimento, e o Senhor endireitará as tuas veredas. É o Senhor, porque é a vitória do que Deus falou. Quando tu olha para Eva, sabe por que Eva morreu? Porque se posicionou pelo que o inferno disse. Eva morreu porque deu ouvido ao que o inferno estava falando. Pura e simplesmente que o inferno mentiu para ela: não vai morrer. Comeu, morreu. Deus tinha falado, só que o inferno contradisse o que Deus tinha dito. E ele criou uma situação e o povo, e eles seguiram. Porque o meu posicionamento determina a minha confiança em Deus. O meu posicionamento determina a minha confiança em Deus. Pergunta quem está ao teu lado: como está a tua confiança em Deus? Porque o que ativa o sistema do céu é a minha crença. O sistema do céu é ativado pela minha crença. O inimigo vai investir pesado na tua vida para você perder tua fé. Se você tomou uma atitude de fé por esses dias, sustente essa atitude com declarações da verdade. Fala: eu fiz, eu creio, o milagre vai acontecer, porque o diabo vai sempre tentar falar para você que não vai acontecer. O milagre vai acontecer. Fala comigo: o milagre vai acontecer. Fala: eu tenho direito, porque eu resisto pela fé. A Bíblia diz para resistir pela... Então a minha resistência está na fé, querido. Onde eu vou vencer? Ah, mas eu estou vivendo isso, aquilo. Irmão, desculpa, murmurador fica fora da terra da promessa. Quem fica murmurando fica pelo meio do caminho. Você está me ouvindo ou não? Quer ficar pelo meio do caminho? Murmura. Murmurador fica pelo meio do caminho, não entra na terra da promessa. Pastor, mas as coisas pioraram lá. Então agora você está no caminho certo. O diabo agora é teu inimigo. Antigamente ele era teu parceiro. Vou pregar a Bíblia para você. 1 João capítulo 5, verso 18, que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. A palavra jaz é jazigo. Jazigo perpétuo. O mundo, ele está na sepultura do maligno, por causa da mentalidade. Mas por quê? Porque o foco não está na verdade. Então, cuidado para o diabo não contaminar a tua mente dizendo que a fé não funciona. Queridos, cuidado para o diabo não contaminar a tua mente dizendo que a tua fé não funciona. Porque eu vou dizer como palavra profética: a tua fé funciona. A tua fé vai te dar o resultado que você precisa. A certeza, a convicção de que Deus é quem Ele disse que é. Quando você faz algo pela fé, você pode estar na expectativa do milagre, querido. Deus te pediu fé e você agiu por fé, pode ter certeza que o milagre vai acontecer. Porque o que está crescendo Porque se você olha o que tem crescido, é uma imagem de impossibilidade. Imagem de impossibilidade, que vão aparecer cada dia mais na tua frente. Não tem jeito. As doenças cada dia estão piores. E vou te falar, essa terra ainda vai piorar muito, querido. Porque é bíblico isso. Mas a igreja vai sempre avançar. A igreja sempre vai conquistar. Porque a igreja foi chamada para vencer, meu irmão. A Bíblia diz que em tudo
nós somos muito mais do que vencedores. 1 João capítulo 5, verso 4 diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas impossibilidades sempre haverá, sempre. Só que a oportunidade de crescer também é grande. Porque as impossibilidades, ela nos empurra a tomar decisões. Mas a decisão certa vem da palavra de Deus. Amém ou não amém? Deus falou para Isaac: fica. Isaac ficou, o milagre aconteceu. Deus disse para Jesus: vai. Deus falou para Davi: vai. Davi foi. A palavra de Deus me leva a tomar a decisão certa, que me tira a impossibilidade. Ela perde a força quando eu sigo a palavra de Deus. Porque quem tem aliança com Deus, querido, vê resultado enquanto caminha. Porque se essa aliança de fé verá resultado. Pastor, não dá para vir tudo na minha vida hoje, não. É de fé em fé, querido. É uma jornada. Porque o diabo sempre vai provar a tua fé. Se você reduzir, tirar o pé do acelerador, você está perdendo a guerra. Porque Deus... Porque eu e você, querido, enfrentamos lutas pela fé. A fé, fala comigo, a fé me faz entrar na luta com a certeza da vitória. Aleluia. Fala, eu entro no combate com a certeza da vitória. Porque a fé me faz entrar na luta com essa certeza. Porque está escrito: em tudo você é muito mais do que vencedor. Você recebe essa palavra para você? Fala, eu sou em tudo muito mais do que vencedor. Eu e minha casa somos muito mais do que vencedores. Aleluia. Glória a Deus. É muito bom entrar na batalha com a certeza de que já é vencedor. Porque Deus tem muitas propostas para nos abençoar. E o caminho é andar pela fé. Deus tem muita coisa para fazer na minha vida e na tua. E o caminho é andar por fé. É hoje, amanhã, depois da manhã. E depois, fé, 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 fé. Certeza. Convicção. Porque às vezes as coisas acontecem para nós desistirmos, mas só vai chegar até o final quem ficar de pé. Amém ou não amém? Tem que ficar de pé, querido. Pastor, mas não passou ainda, então não é o final. Fica de pé, que você vai chegar no final. Se ficar de pé, se estiver firme, vai chegar no final. O resultado vai mudar. Essa imagem na tua frente de impossibilidade vai acabar, porque tudo é possível para Deus. Fica de pé. Fala comigo, tudo é possível para Deus. Você nessa noite pode ter colocado os teus olhos na impossibilidade. Chegou a hora de você tirar os olhos da impossibilidade e colocar em Jesus, querido. Colocar em Jesus. Faz igual Davi. Golias estava vendo o gigante. Davi enxergou o exército de Deus vivo. Na hora de eu e você enxergarmos a manifestação de Deus a nosso favor, porque nós temos enchido o nosso coração de fé. Nós temos enchido o nosso coração. Agora está na hora de nós olharmos as coisas sendo transformadas, porque aquilo que assim como eu vejo, assim é. Porque eu posso mudar o que eu estou vivendo. Eu posso mudar o que eu estou sentindo por aquilo que eu estou crendo.
Então é só crer diferente, é só deixar Deus produzir uma crença, porque a fé vem. Um momento desse é um momento de fé entrar no teu coração, e a certeza da manifestação de Deus tomar a tua vida, e o milagre só será questão de tempo. Milagre é resultado daqueles que creem e colocam os seus olhos em Deus. Porque, pastor, mas eu estou fraco. Mas, querido, Deus está te dando uma chance hoje de você sair daqui com o teu coração avivado, com a essência da verdade, de amanhã a essa hora ter um testemunho de vitória para contar, do milagre de Deus acontecer na tua vida. Por isso, simplesmente, você não ouviu dar crédito a essa verdade. E aí, onde você está agora, liberar uma palavra profética, porque a crença produz uma voz. A crença precisa produzir algo em você. A boca fala, que o coração está cheio. Esta igreja tem tentado encher teu coração de fé, para que você produza o milagre que você precisa, porque a tua fé produz o teu milagre. Fala, minha fé produz o meu milagre. Pastor, pensei que era o irmão ali que ia orar, ou o senhor ia orar por mim, ia acontecer. Eu posso orar por você 10.000 vezes, babar sua vida com óleo e não acontecer nada, porque diz que a palavra da fé levantará o enfermo, e se tiver cometido algum pecado, isso será perdoado. A palavra da fé. O que eu posso dar para você é uma palavra, te dá a liberdade, da mesma forma que um dia tu confessou Jesus como Senhor da tua vida, você confessar o teu milagre onde você está, e esse milagre, o resultado se materializar na tua vida, ainda não ter terminado essa semana, e você ter um testemunho de vitória para contar, porque você acreditou. Outro dia dei uma palavra que o profeta fez o machado flutuar. Pô, mas isso é difícil, como é que o ferro vai? Irmão, a mão do profeta tinha uma madeira, e aquela madeira virou imã. Deus pode mudar o que já estava escrito, o que está determinado. Deus pode mudar. Até o final dessa semana já pode ter uma nova história na tua vida, meu irmão. Mas por quê? O pastor, uma machado flutua, querido, com Deus flutua. Com Deus flutua, com Deus muralha grandona cai por terra. Não caiu não, afundou. O chão se abriu e a muralha virou tapete na frente deles. Porque aquilo que é obstáculo na tua vida hoje, amanhã pode ser tapete para você passar por cima. Qualquer um que caísse dentro daquela cova, o leão comeria. Mas caiu alguém de fé. Quando cai alguém de fé dentro da cova, meu irmão, até leão fica de jejum. O leão ficou de jejum. O fogo não queimou os três, que era a fé em atividade. O diabo quer parar a ação da tua fé. Não deixa não, meu irmão. Não deixa não. Sai daqui nessa noite com uma declaração: eu vou chegar lá, eu e minha família serviremos ao Senhor, eu e minha casa. Eu vou ver o resultado de Deus na minha casa, eu verei o resultado de Deus na minha família, eu verei o resultado de Deus no meu corpo. Porque Ele é vivo, Ele existe, é real. Falei com Ele hoje. Se anima aí, meu irmão. Só não vai se animar. As impossibilidades estão te vencendo. Tira essa imagem de impossibilidade e acredita que para Deus tudo é possível. Que amanhã, essa hora, olha o telefonema chegando aí. Já tem uma notícia nova chegando aí para você. Olha a notícia nova. Olha o telefone tocando. Shuri calava, xarabandaraba. Da Shuri canta lá, vê se tem alguém perto de você aí. Você é uma pessoa de fé. Chega para essa pessoa e profetiza aí: eu creio que vai vir uma notícia nova na tua vida a respeito disso aí. Algo de Deus. Deus está entrando agora. Deus está entrando agora. Canta lá, baixeira, canta lá, baixeira. Shuri canta lá, baixeira, bandaraba. A casa está tomada da glória. Canta lá, baixeira, canta lá, baixeira. Aleluia.
Josafá estava buscando a Deus com Israel. Um anjo apareceu, falou: Josafá, nessa peleja não é você que vai ter que pelejar. Essa peleja não é sua, mas é do Senhor. Essa peleja, Deus pode estar falando isso contigo agora aí, meu irmão, que a peleja não é sua, mas o vosso Deus. Aleluia. Levanta a tua mão bem alto. Oh, chacanta lá, baixeiro. Adora, adora, adora. Oh, chacanta. Pode estar vindo um recado de Deus aí agora para você, meu irmão. O milagre começa quando Deus consegue falar contigo. Seja profeta na vida de alguém. Fala: Deus não vai falhar contigo. Deus não vai falhar com você. Bota a mão nessa pessoa e profetiza. Fala: Deus não vai falhar com você. Deus não vai falhar, porque nada é impossível para Ele. Ele está chamando a tua atenção nessa noite. Não foca na impossibilidade. Não coloca teus olhos na impossibilidade. Aleluia. Oh, Deus, Ele se manifesta onde Ele é adorado e revelado. Deus quer se manifestar através da tua vida, e o milagre dele traz a manifestação dele. Deus tem algo para realizar na tua casa, na tua família, e através de você. Não fica com aquilo que o diabo está te apresentando, não. Fica com aquilo que Deus tem apresentado. Ó, Pai, te louvamos nessa noite. Pode ter uma imagem, um relatório de impossibilidade, mas também temos um relatório de realizações. Nós temos relatório de realizações, que chamamos de existência, um milagre, Senhor, naquilo que nos posicionamos para o milagre, porque nos posicionamos por crença, e a impossibilidade não vai nos paralisar. Uma declaração assim, ó: a impossibilidade não vai paralisar a minha fé, a minha crença. Eu vou chegar lá, eu verei as promessas de Deus se cumprir na minha vida. Eu darei testemunhos. Eu darei, abre a boca e fala: eu darei testemunhos dos milagres de Deus na minha vida, porque eu não abro mão de andar pela fé. Você chegou aqui nessa noite enfermo, com alguma dificuldade, mas a palavra de Deus já cumpriu em você a proposta. A enfermidade já saiu, a saúde chegou na tua vida, a dificuldade saiu, a prosperidade chegou na tua vida. E você não precisa ver para você crer, você está crendo sem ver, e o milagre você dará esse testemunho no nome Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus